O sexto exercício, que eu falei em sala, é um exercício bônus, né? É um exercício mais difícil que os outros, porque a gente está trabalhando com um objeto, com uma figura, que não vai aparecer em verdadeira grandeza em nenhum dos planos de projeção. Então, vamos ler o que diz o enunciado. O enunciado diz o seguinte: o quadrado ABCD pertence ao plano, não é Pablo, pertence ao plano bissetor beta 13. A partir de sua projeção em π duas linhas, encontre suas projeções em π e π', considerando que BC tem a mesma, que o ponto B e o ponto C têm a mesma abscissa negativa. Então, quando a gente olha o que é dado além do enunciado por texto, a gente tem no PDF já essa representação. A representação da projeção de perfil do ponto A, dado pelo ponto A duas linhas, que coincide com a projeção de perfil do ponto B, dada pelo seu ponto P duas linhas. Mesma coisa para C duas linhas e D de dado duas linhas. As projeções são coincidentes. Então, aqui é o quadrado representado em sua projeção de perfil. Como é que a gente pode entender esse desenho, né? O que é um plano bissetor beta 13? Eu não vou usar essa perspectiva tradicional, que é a perspectiva isométrica, porque a gente não consegue representar o plano beta 13 nessa perspectiva. Então, eu vou começar a desenhar um plano de perfil, como se fosse um quadrado, só que eu vou desenhar, o plano horizontal, como se ele fosse um quadrado, só que eu vou desenhar ele num ângulo bem mais visto de cima, quase uma perspectiva cavalheira. Então, aqui a gente teria o nosso plano π duas linhas, que é o plano de perfil, e aqui a gente teria o plano π'. Então, imagina que eu estou olhando o primeiro diedro dessa maneira, né? E daí a gente tem que fazer um grife nessa questão do primeiro diedro, né? Lembrando, o que é o primeiro diedro? É o lugar geométrico onde estão todos os pontos de afastamento positivo e cota positiva. E lembra o que é o terceiro diedro? É o lugar geométrico onde estão todos os pontos de cota negativa e afastamento negativo. O que é o chamado plano bissetor beta 13 ou beta 1, 3? Ele é um plano que passa pela linha de terra e corta o primeiro e o terceiro diedro. Aquela reta do exercício anterior, a reta AC do exercício anterior, ela era uma reta que pertencia a esse plano, porque esse é um plano que cruza a linha de terra. Então, está aqui a linha de terra, e ele faz 45 graus com o plano π e 45 graus com o plano π'. Portanto, esse plano bissetor beta 13, ele está aqui. Né? Então, aqui é esse plano bissetor beta 1, 3. E ele faz 45 graus com o plano π, portanto faz 45 graus também com o plano π'. Então, se a gente olhar agora essa projeção aqui, olha, o que a gente pode, primeira coisa, o que a gente pode concluir com a reta AB? Se a reta AB se projeta como um ponto no plano de perfil, π duas linhas,
e a reta CD se projeta como um ponto no plano de perfil P2', então essas duas retas elas só podem ser perpendiculares a esse plano. Então, que tipo de reta são as retas CD e a reta AB? Elas só podem ser retas fronto-horizontais, também conhecidas como retas paralelas à linha de terra. Então, se eu não me engano, o ponto A tem abscissa 1 e o problema fala que o ponto B tem a mesma abscissa negativa que o ponto C. Então, se a minha origem das abscissas está aqui, aqui está, desculpa, em cima. Aqui em cima está o ponto A e aqui em cima está o ponto B. Daí, C estaria aqui embaixo e esse aqui seria o ponto D no espaço. Então, com isso, a gente tem aqui, olha, a gente teria A, B, C, D, onde aqui seria A duas linhas, que coincide com B duas linhas. E aqui seria C duas linhas, que coincide com D duas linhas. Certo? Então, como é que vai ficar isso projetado nos planos? Vai ser algo assim. E aí, quando desce, o quadrado não se projeta em verdadeira grandeza em nenhum dos planos de projeção, mas tanto a projeção horizontal quanto a projeção vertical desse quadrado serão iguais, serão idênticas. Por que elas serão idênticas? Porque ele está no plano bissetor. Então, o afastamento de B vai ser o mesmo valor da cota de B. O afastamento de C vai ser o mesmo valor da cota de C. Então, BC e AD são retas de perfil que fazem 45 graus com o plano π e 45 graus com o plano π'. Então, esse daqui em vermelho é o meu quadrado no espaço. E aqui a gente desenha com a caneta. E aqui a gente pode botar ele aqui por trás, tracejadinho. A projeção horizontal desse quadrado. E aqui a projeção vertical desse quadrado. Muito bem, então vamos aqui, deixar esse croquis mais bonitinho. É isso, vamos lá. Como é que fica isso em épura? Né? O que a gente sabe? Que AC, AC não, AD e BC, que B e C têm a mesma abscissa, são retas de perfil. Então, se isso aqui é uma reta, são duas retas de perfil que coincidem na sua projeção de perfil, isso é o tamanho do quadrado. Então, eu vou abrir aqui o meu compasso no tamanho do quadrado. Ok. Se é um quadrado, os quatro lados são iguais, são idênticos. Então, se A, que coincide com B, é uma reta fronto-horizontal, então, na sua projeção
vertical, assim como na sua projeção horizontal, essa reta vai estar em verdadeira grandeza. As duas retas estarão em verdadeira grandeza, AB e CD. Então, a abscissa era 1. Então, a gente vai desenhar aqui uma linha guia que contém todos os infinitos pontos de abscissa 1. E agora, aqui eu vou achar o afastamento de A. Como é que eu vou achar o afastamento de A? Eu vou alçar o ponto A, vou alçar o ponto C e o ponto D para o meu plano horizontal. Então, pá, pá, daqui para cá e daqui para cá. Então, eu conheço a abscissa de A, né? E portanto, eu devo conhecer também a abscissa de D, né? Porque é um quadrado A, B, C, D. Então, A e D têm a mesma abscissa, B e C têm a mesma abscissa, porque o enunciado falou que B tem a mesma abscissa negativa que C. Então, A e D só podem ter a mesma abscissa. Então, aqui a gente vai ter o ponto A', e aqui a gente vai ter o ponto D'. Ops, desculpa. Não, é isso. A coincide com D. Ops, não é isso não. Aqui é o ponto A. Tá viajando, Raul. Projeção horizontal de A. Já está tarde, a gente começa a ficar cansado. Então, aqui é a projeção horizontal de A, aqui é a projeção vertical de A. E aqui a gente tem o ponto D na sua projeção horizontal e o ponto D na sua projeção vertical. Agora, só falta eu pegar o meu compasso. Como a reta AB é uma reta fronto-horizontal, ela aparece em VG, tanto na projeção vertical quanto na projeção horizontal. Então, pronto, é isso. Agora só falta fazer os desenhos e as achuras para minha épora ficar bacaninha. Então, aqui vai ser o ponto B', e aqui vai ser A, B, C', né? Mesma cota, C, e aqui A, B. Então, já podemos traçar aqui diretamente com a caneta. Certo é começar pela parte mais alta, quando a gente está fazendo com caneta, e descendo a parte mais baixa. Aqui a gente coloriu com laranja, então vamos achurar com laranja. E com isso a gente tem o final da folha figuras. Depois a gente faz a folha figuras 2. É isso, fiquem em casa, fiquem em segurança.